Como funcionam esses números de sequência, né? Aqui a gente tem um diagrama que simula a comunicação entre um hospedeiro A e um hospedeiro B. Observem que vamos considerar que um processo no hospedeiro A, ao o usuário digitar uma letra, essa letra ela vai ser enviada para o hospedeiro B. Então observem aqui, ó, o usuário digitou a letra C. Essa letra C foi, a aplicação enviou essa informação para a camada de transporte. Vamos no momento, vamos abstrair que esse C ele vai ser codificado em hexadecimal e vai ser representado de acordo com essa codificação. Ele pode ser representado por 8 bits, 16 bits, 32 bits. Isso vai depender aí do tipo de codificação que é utilizada na camada de aplicação, e nesse caso as duas camadas de aplicação elas devem entender isso. A gente vai abstrair isso e vamos considerar que o C, um único valor, vai ser enviado. Então, considerando que nesse momento que o usuário digitou, o número de sequência a ser utilizado pelo hospedeiro A seria o número de sequência 42. Então a gente tem aqui 42. O hospedeiro A ele aproveitou e está enviando um acknowledge de 79, que seria um acknowledge da última informação que o hospedeiro B enviou para o A. Então é aquela questão que eu citei antes do piggybacking. Eu aproveito que eu estou enviando uma informação e aproveito para enviar a confirmação da informação que eu recebi anteriormente. E mandou os dados aqui, os dados C. O hospedeiro reconheceu o recebimento de C e ecoou esse C na tela. É aquela situação, o prompt de comando está lá e você aperta uma tecla e esse prompt de comando ele mostra a tecla que você citou. Mas vamos considerar a situação que você está utilizando um shell remoto. Então eu tenho um cliente rodando no meu hospedeiro a telinha do shell remoto e eu apertei nesse a letra C. Essa letra C foi enviada para o servidor do shell remoto aqui, um serviço muito popular de shell remoto, é o SSH, que é o Secure Shell. Existe um outro serviço de shell remoto mais antigo que é considerado inseguro e não é recomendado sua utilização, que é o Telnet. Porque no SSH utiliza-se criptografia, no Telnet não. Então no Telnet é possível você capturar dados do Telnet e capturar a senha, os dados de autenticação desse usuário. Então isso é um shell remoto. Então cliquei no C, o C foi lá para o servidor recebeu o C e está ecoando na tela o C de volta. Então ele está mandando o C de volta. Tá? Então, ele fez o acknowledge do primeiro C que ele recebeu, ó, o número de sequência 42 aqui, ele fez o acknowledge aqui como 43. Então, ó, o A enviou o segmento 42, o B respondeu 43, ou seja, recebi até o 42. E mandou o seu número de sequência, no caso, 79, tá? Se esse primeiro ACK aqui, do A para o B, é 79, quer dizer que o A está dizendo para o B, recebi até o 78. Então, pode enviar a partir do 79. E é o que o B está fazendo aqui, enviando o 79. Quando o C receber o A, receber esse C que foi ecoado, ele vai ter que mandar um ACK para essa informação. Então ele vai dar um ACK 80, porque o número de sequência que ele recebeu foi o 79. Então ele avisa que até o 79 ele recebeu com o ACK 80 e com seu próximo número de sequência, que é o 43. Ó. Ele enviou o 42 aqui a princípio e o 43 em seguida. Tá? Então essa aqui é a forma como o valor de sequência e o valor de acknowledge ele é utilizado.
Esse número de sequência, geralmente, ele vai identificar a quantidade de bytes que foram enviados no segmento. Então, se eu envio 20 bytes no meu primeiro segmento, então o meu primeiro segmento, ele vai, supondo que esse número de sequência foi 2, eu enviei 20 bytes, meu próximo número de sequência vai ser 22. Como a gente falou também antes, o ACK ele é acumulativo, tá? Ou seja, quando eu envio um ACK, eu estou dizendo que recebi todos os segmentos antes dele foram recebidos com o número de sequência anterior ao ACK, foram recebidos devidamente. Então, um lado da conexão pode enviar vários segmentos e ficar aguardando um único ACK para todos esses segmentos. Aí vem a pergunta, e como é que ele trata segmentos fora de ordem? Tá? Não existe uma definição na RFC de como esse segmento vai ser tratado fora de ordem. Tá? Isso aí cada implementação, ou seja, os desenvolvedores do Linux implementaram do jeito, os desenvolvedores do Windows implementaram do outro jeito, os do Mac OS X implementaram de outro jeito e assim vai. Cada um implementa da forma que lhe convier. Entretanto, a RFC especifica que ao enviar um segmento, um temporizador vai ser utilizado para aguardar, contar o tempo que vai levar para receber a confirmação. Se esse temporizador estourar, um novo segmento é enviado. E no caso, vamos supor na situação que eu envio um segmento, esse temporizador estourou e eu envio o mesmo segmento novamente. Vamos supor que o receptor, o B, quando ele recebeu o segmento, ele respondeu que recebeu esse primeiro segmento, mas essa resposta foi perdida. Então, eu vou receber o receptor, ele vai receber 2 segmentos. São 2 segmentos com o mesmo número de sequência. Como ele vai tratar? Ele vai descartar o primeiro, vai descartar o último. Também não existe definição na RFC como isso vai acontecer. Tá? Agora nós vamos ver rapidamente aqui como se estabelece uma conexão TCP e como finaliza uma conexão TCP. Tá? O estabelecimento da conexão, ele determina que esse estabelecimento é utilizado para que cada lado indique qual será o seu número de sequência inicial. Então, a conexão ela sempre começa a partir do cliente. Então, o cliente ele envia um pacote inicial para o servidor, o bit SYN está setado, ó, o bit SYN aqui, ó, esse bit SYN está setado com 1, tá? E o meu número inicial de sequência vai ser X. O servidor, quando ele recebe essa solicitação de estabelecimento e requisição, ele vai responder com um acknowledge desse número de sequência, que é esse número incrementado mais 1, e vai indicar qual é o seu primeiro número de sequência. Esse segmento também vai com o bit SYN como 1, com a opção SYN como 1. Essas opções indicam, o cliente está dizendo que aqui vai o meu primeiro número de sequência para essa conexão, o servidor está dizendo aqui vai o meu número de sequência inicial para essa conexão. E o cliente agora vai responder com acknowledge, tá? O acknowledge do cliente para esse número de sequência aqui, ó. Tá? E inicia a sua transferência de dados ou não. Ele tem a opção de já enviar dados a partir de agora, como tem a opção de enviar esse ACK e enviar os dados depois, que a conexão está estabelecida, que no caso vai ser o número de sequência mais 1, tá? O próximo número de sequência. E a partir de então, os dados são trocados e apenas a opção ACK, tá? É que está setado. Esse procedimento está descrito aqui no slide, né, em passos. Passo 1, sistema cliente envia o SYN, especifica o número de sequência. Passo 2, servidor confirma
o número de sequência do cliente, envia o seu, tá? Nesse momento aqui, ó, é o momento em que o servidor ele vai alocar um buffer de recebimento para essa conexão. No lado cliente, na hora que o cliente envia esse SYN, o cliente já cria o seu buffer, já aloca espaço em memória para esse buffer, tá? E no passo 3 aqui, o cliente responde com SYN mais ACK. Essa apresentação, esse estabelecimento de conexão é chamado de aperto de mão de 3 vias, ou three-way handshake, tá? Finalizando aqui, a gente vai ver como funciona o encerramento de uma conexão, tá? O encerramento da conexão é um pouquinho diferente do início da conexão. No encerramento da conexão, é possível que cada lado ele encerre o seu lado da conexão. Então é possível que o cliente ele finalize o seu lado da conexão, mas continue, ele não vai enviar mais dados, mas ele vai continuar recebendo dados, tá? E o servidor também pode fazer isso, tá? Então, finalização da conexão, ela pode partir dos dois lados, tá? Qualquer lado ele pode enviar, tá, um segmento com a opção FIN como 1, ou seja, dizendo quero finalizar a conexão. Então, nessa sequência aqui, o cliente envia o segmento TCP FIN ao servidor, o servidor responde com o ACK para esse FIN, fecha a conexão, tá? Então o cliente não vai mais enviar dados para o servidor, mas o servidor pode continuar respondendo e posteriormente ele pode enviar o seu FIN e receber esse ACK. O cliente ainda vai passar um tempo com essa conexão sem estar completamente fechada, tá? Que essa é a espera temporizada aqui. Tá? Ele passa um certo tempo aqui para logo em seguida ele descartar completamente o buffer dessa conexão. Tá? Então, com isso, gente, nós fechamos aqui essa primeira parte. Tá? Fechamos essa primeira parte, no caso, essa terceira parte da aula, tá? Que discutimos aqui o TCP. Tá? Vamos ter outras partes dessas videoaulas ainda, onde vamos discutir os demais aspectos desse volume 2. Tá? Então, bons estudos, fiquem à vontade para enviar dúvidas, postem dúvidas nos fóruns e a gente deverá estar postando a continuação dessas aulas muito em breve. Tá? Bons estudos para